Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês. As fontes subterrâneas irromperam, e todas as janelas do céu se escancararam. E a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá a todos! É um enorme prazer estar aqui convosco para mais uma exploração profunda. E hoje nós vamos arrancar com um exercício mental. Imaginem só o seguinte cenário. Diz lá. Acabaste de concluir o ano agrícola, o ano mais cansativo da tua vida, recolheste o último grau, armazenaste a última safra da estação no celeiro. Aquela sensação de missão cumprida, não é? O trabalho está feito. Exatamente. O chão debaixo dos teus pés parece sólido, o céu por cima de ti é totalmente previsível, o mundo, na sua rotina normal, parece absolutamente inabalável e seguro. Uma falsa sensação de segurança, claro. Sem dúvida. E então, sem qualquer aviso que faça sentido para a ciência daquela época, a própria estrutura da realidade racha a meio. O chão literalmente cede. O chão cede, o céu abre-se e tudo aquilo que consideravas fixo desmorona-se. Hoje, a nossa análise leva-nos ao epicentro desta fratura. Estamos a falar da narrativa do dilúvio, certo? Gênesis 7. Sim, especificamente os versículos 11 e 12 do capítulo 7. E atenção, o nosso objetivo aqui não é reciclar aquela versão infantil da arca com os animais a entrar aos pares e o arco-íris no fim. Pois, a história que todos conhecemos da escola bíblica, não é? Nem mais. A nossa missão hoje é mergulhar muito mais fundo. É olhar para a mecânica do juízo, para a precisão matemática do tempo divino. E, sobretudo, para a soberania de Deus sobre as leis da física, quer dizer, sobre a própria natureza. Exato. Essa imagem da fratura da realidade que falamos há pouco é o ponto de partida ideal, porque há um erro muito comum quando as pessoas abordam este texto. Que é ler o texto com lentes de mitologia, não é verdade? Precisamente quando lemos contos épicos antigos, as catástrofes parecem sempre caprichos dos deuses. Explosões de fúria descontrolada num tempo vago, tipo era uma vez destrutivo. Mas o que temos em Gênesis 7 é diametralmente oposto a isso. O que parece impossível à luz das leis naturais observáveis ocorre com uma precisão cirúrgica. Porque o texto estabelece logo de início que o legislador do universo não está refém das leis que ele próprio escreveu. É uma perspectiva fascinante. As leis da termodinâmica, a gravidade, a meteorologia... Não são entidades autónomas. Exato. São instrumentos que estão perfeitamente afinados nas mãos do Criador. E o texto bíblico faz muita questão de não nos deixar fugir para esse campo do mito logo na primeira linha. Refere-se à datação, no versículo 11. Exato. O versículo arranca com algo que sinceramente parece saído de um diário de bordo naval, ou de um registro de um notário qualquer. Diz lá, no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês. Sim, há aqui uma intenção fortíssima de fixar um pino no mapa do tempo. Mas a minha dúvida é, por que esta obsessão com a data exata? Para um leitor moderno pode parecer estranho. Sim, quer dizer dia 17 do segundo mês parece um detalhe quase excessivo, não achas? Especialmente para uma história sobre destruição global. Parece excessivo se estivermos à espera de uma alegoria ou de um conto de fadas. Mas na cosmovisão hebraica, a cronologia é teologia. Cronologia é teologia. Explica lá isso melhor. Bem, quando Deus intervém na história humana para virar o tabuleiro de pernas para o ar, o texto bíblico ancora esse momento de forma empírica. Não há cá o tal era uma vez. É um neste dia exato, sob estas coordenadas temporais. Exatamente. Pensa no Êxodo, por exemplo, ou naquelas datas extremamente precisas em que os profetas, como Ezequiel, recebem visões. Claro, no 5º ano do exílio, no 4º mês e por aí fora. A função disto em Gênesis é forçar quem lê a confrontar o dilúvio como um ponto fixo inegável da história redentora. Partilha a mesma linha temporal que a construção de cidades ou o nascimento de reis, não é? É factual, não flutua no vazio. E por falar em factualidade, ao preparar os materiais para o nosso estudo de hoje, fui ler as notas de John Wesley sobre esta passagem e deparei-me com uma matemática impressionante. A forma como Wesley cruza as genealogias de Gênesis 5. Sim, ele pega na idade de Adão, de Sete, de Enos, sempre a somar até chegar a Noé. E ele calcula que este ano 600 da vida de Noé corresponde exatamente a 1656 anos após a criação.
Uhum, 1656. Há toda uma contabilidade forense a decorrer no fundo do teste. É brilhante. Mas há um outro detalhe em Wesley que me deixou, confesso, bastante cético inicialmente. O do calendário moderno. Esse mesmo. Ele afirma que este 17º dia do segundo mês equivaleria no nosso calendário de hoje a meados de novembro. Início de novembro, para ser mais preciso. Certo, e perguntaste-te como é que ele mapeia isso com tanta confiança, não é? Pois, cruzar calendários com milhares de anos de diferença parece-me um terreno altamente escorregadio. É complexo, sem dúvida, mas o que Wesley e outros estudiosos da Bíblia fazem é olhar com o calendário civil hebraico antigo. Aquele que começa no outono, certo? Exato. No calendário civil, o primeiro mês é Tishrei, o segundo mês é Sheshvan, e Sheshvan cobre a segunda metade de outubro e a primeira de novembro no nosso calendário gregoriano. Ok, então a matemática bate certo. Mas porquê que este detalhe de novembro, ou Sheshvan, é assim tão vital? Prende-se inteiramente com o ciclo agrícola do Antigo Oriente Médio. Em novembro, o trabalho no campo sofre uma mudança drástica. Estamos a falar da época das colheitas. Sim, o mês de Sheshvan marca o fim absoluto das colheitas de outono. É o início da espera pelas primeiras chuvas de inverno. Aquela que a Bíblia chama a chuva temporã, o Yoré. Nem mais. A terra passou por meses de calor no verão, o solo está duro como pedra. Os agricultores guardaram tudo o que podiam e agora olham para o céu. Ficam ali num hiato à espera que a chuva amoleça a terra. Exato, é um momento de extrema vulnerabilidade. As despensas estão cheias e o mundo rural está em pausa. E é exatamente neste momento de pausa que o cataclismo atinge a Terra. Uau! Isso altera por completo a temperatura psicológica do texto. Se trouxermos isso para a vida prática de Noé, Sim, pensa no que ele andou a fazer nos dias anteriores. significa que ele passou esses dias a armazenar as últimas provisões. Imagina o peso disto. Ele está a selar os celeiros da arca com grãos de uma terra que ele sabe que em poucos dias vai deixar de existir. É o momento exato em que a provisão divina se cruza com o juízo no calendário perfeito. Mas repara, se a terra estava seca e a pedir chuva, a forma como a água finalmente chega não é de todo uma chuvezinha temporã mansa. Longe disso, é aterrorizante. O texto descreve a mecânica do evento de forma brutal. O versículo 11 diz que as fontes do grande abismo irromperam e todas as janelas do céu se escancararam. E aqui, para percebermos a escala deste colapso, temos mesmo de entrar na mente e na cosmologia de um hebreu da antiguidade. Na forma como eles viam o universo, não é? Porque eles não imaginavam um espaço infinito como nós. Não, de todo. Para a mentalidade do Antigo Oriente Médio, a criação era uma espécie de redoma, uma abóbada segura. É o que lemos em Gênesis 1. Deus a criar o firmamento, o Ráquia, para separar as águas de cima das águas de baixo. Exatamente. O que mantinha um mundo habitável e seco era a sustentação ativa por parte de Deus dessas fronteiras cósmicas. O caos aquático original estava literalmente represado fora dessa abóbada. A terra firme era tipo uma bolha de ordem esculpida no meio de um oceano primordial de caos absoluto. Então, quando o texto menciona as fontes do grande abismo e as janelas do céu, está a descrever a implosão dessa mesma arquitetura de proteção. É uma falha estrutural total. E repara bem na direção dos movimentos verbais no hebraico. Primeiro, as fontes do grande abismo irromperam. É uma ação violenta de baixo para cima. Sim, o termo para abismo é terrom, carrega a ideia de águas muito profundas, tumultuosas, totalmente descontroladas. Subitamente, a crosta terrestre fratura-se, como se os lençóis freáticos explodissem até à superfície. Em simultâneo, as janelas do céu escancaram-se, as barreiras daquele firmamento cedem e as águas de cima desabam. É um movimento duplo, de cima para baixo e de baixo para cima. Há uma simetria assustadora nisto. É aquilo a que na literatura chamamos de estrutura quiasmática, certo? Exato, literária e fisicamente. Mas se olharmos para isto através da lente de Gênesis 1, Onde Deus separa as águas para surgir a terra seca. sim, este dilúvio não é só uma anomalia meteorológica muito severa, é literalmente a descriação do mundo. O desfazer propositado do primeiro capítulo da Bíblia. A ordem a ser devolvida ao caos inicial.
E o colapso tinha de ser absoluto. A estrutura literária reflete a total impossibilidade de fuga humana. Faz sentido? Se o chão se abre em geysers de água, o instinto é procurar refúgio num terreno mais alto, numa montanha. Mas se no mesmo exato instante o próprio teto do mundo cede e o céu desaba em torrente, Todas as rotas de fuga são fechadas em simultâneo. a simetria serve para demonstrar a totalidade e a inevitabilidade do juízo. Não restava nenhum enclave de segurança física na velha ordem. A não ser aquele que o próprio Deus havia projetado na Arca de Noé. E já agora, a duração de tudo isto é igualmente simbólica, não é? Os 40 dias. Sim. O versículo 12 diz-nos que a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Queria colocar-te uma questão sobre o peso dos números na literatura hebraica. Força. A expressão original Arbaim Yom ve Arbaim Lailá tem quase a cadência de uma marcha militar. Mas será que estes 40 dias são apenas uma medida literal de tempo? Ou há aqui uma engenharia teológica por trás deste número? Na narrativa bíblica, um número nunca é só um dado estatístico. É sempre um portador de grande significado teológico. E o número 40 em particular, É um marcador universal nas Escrituras, certo? exatamente, é o marcador de um período de transição severa, de provação profunda e de purificação radical. Portanto, não é apenas um número associado à aniquilação. Não, é o número do laboratório de Deus. Pensa em Moisés, 40 dias no Monte Sinai, dentro da nuvem, enquanto o povo está a ser reconfigurado pela lei. Ou Elias a caminhar 40 dias pelo deserto até Horeb, num processo brutal de despojamento. E, claro, o exemplo máximo, o jejum e a tentação de Jesus de 40 dias no deserto. Onde uma nova humanidade estava a ser testada e forjada. Se aplicarmos essa lente ao dilúvio, os 40 dias não são só o tempo para afogar o mundo. São o tempo exato necessário para lavar e reconfigurar o sistema inteiro. É como se fosse um período de incubação fúnebre para o que quer que venha a seguir. A velha fundação é demolida para que a nova possa ser lançada. Exato. Mas para percebermos verdadeiramente a tragédia dos que ficaram de fora da arca, temos de recuar um bocadinho. Olhar para a percepção da realidade deles antes da primeira gota d'água cair. Sim. E nos materiais que sustentam a nossa análise de hoje, há um ponto fulcral no livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen G. White. Sim, eu cruzei-me com isso. Ela traz um ponto sobre o ambiente antediluviano que é impressionante. Eles nunca tinham visto chuva. É um facto suportado pela própria leitura de Gênesis 2, versículos 5 e 6. A terra era irrigada apenas por um vapor, um orvalho, que subia do solo. Isso é um pormenor devastador, porque desloca o nosso foco. Deixa de ser uma questão de meteorologia e passa a ser uma questão de psicologia e de epistemologia. Completamente. Imagina, se a humanidade nunca tinha testemunhado o fenómeno da precipitação, a pregação de Noé não soava só um aviso exagerado. Soava a loucura clínica, a autêntica loucura. A mensagem dele exigia que as pessoas acreditassem num mecanismo de destruição que contrariava toda a ciência que conheciam. Toda a observação empírica e toda a experiência acumulada desde o tempo de Adão, para eles, o céu nunca tinha deixado cair água. Logo, era um facto científico e inquestionável que o céu não podia deitar água. É a armadilha suprema da experiência humana, não achas? Absolutamente. Eles converteram o seu conhecimento limitado na fronteira absoluta do possível. Pensavam, se nunca aconteceu, então é fisicamente impossível que venha a acontecer. Imagina o nível de zombaria que o Noé deve ter enfrentado naqueles anos todos. Ele a construir uma embarcação de proporções industriais em terra completamente seca, a avisar sobre algo que as pessoas achavam ser ficção científica. Do ponto de vista estritamente humano, a incredulidade dos vizinhos de Noé era perfeitamente lógica. Sim, lógica dentro do paradigma fechado deles. Mas, é aí que reside o grande perigo do empirismo sem a revelação divina. Bem dito. A ausência de um precedente histórico não restringe as opções de Deus. Isso remete-nos para o conceito fundamental de que o Criador não está subordinado às leis de manutenção do cosmos, que ele mesmo delineou. A cegueira daquela geração foi assumir que o sistema natural geria o seu próprio destino, de forma totalmente autónoma. Esqueceram-se que a estabilidade que usufruíam não era inerente à natureza, mas sim uma dádiva contínua, sustentada por uma vontade superior. E essa ideia de uma estabilidade ativamente sustentada liga-se diretamente com outra reflexão poderosa
que encontramos nas notas de John Wesley. No Notes on the Old Testament, não é? Ele clarifica que o dilúvio não exigiu que Deus criasse uma única gota de água nova. Esse detalhe é fascinante. Ele não teve de fabricar matéria do nada para executar o juízo. As águas do abismo já lá estavam desde o princípio. As águas acima do firmamento também. A água não foi uma arma recém-inventada. Que foi um elemento contido que foi simplesmente libertado. Sabes, isso levou-me a formular uma analogia para tentar visualizar e explicar o que realmente aconteceu. Diz lá, qual é a analogia? É como se toda aquela civilização antiga, com as suas cidades, as inovações tecnológicas e a sua enorme arrogância intelectual, estivessem a construir a vida no sopé de uma barragem invisível e colossal. Estou a ver a imagem. A pregação de Noé, durante mais de um século, não era ele a afirmar que Deus ia fabricar água num laboratório no céu para os afogar. Era um aviso urgente de que as comportas daquela barragem já existente estavam prestes a ser abertas. Mas claro, como nunca tinham visto o nível da água descer e esmagá-los. Ignoraram completamente o aviso estrutural. Assumiram que a parede da barragem era um dado adquirido da própria natureza e não algo que estava a ser seguro de forma ativa, por uma força contínua. Isso levanta uma questão teológica essencial sobre o caráter de Deus. O que é que esta libertação das águas nos ensina sobre aquilo que chamamos de ira divina? Ensina-nos que precisamos de alinhar a nossa visão com a teologia da contenção. Teologia da contenção. Explica-nos lá isso. Habitualmente, nós pensamos no juízo e na ira de Deus como um momento de fúria repentina. Sim, imaginamos Deus a perder a paciência lá no alto e a lançar ativamente um relâmpago ou um desastre natural sobre a Terra, em retaliação. Mas a teologia da contenção inverte completamente essa perspectiva. O que Gênesis 7 registra não é uma ação violenta, no sentido de Deus gerar destruição do zero. É um movimento em que Deus retira a sua mão, certo? Exato. É um momento trágico em que ele simplesmente cessa de conter as consequências naturais e inevitáveis da ruptura que a própria humanidade procurou e provocou. O caos aquático gera uma realidade contida apenas e só pela misericórdia dele. O dilúvio ao instante em que a contenção termina. Deixa-me ver se queres aprofundar as implicações práticas disto. Sim, porque se a paciência de Deus não é só ele a adiar o relógio passivamente, mas sim um ato contínuo de segurar forças destrutivas. Então os 120 anos em que Noé construiu a arca não foram um mero compasso de espera. Foram 120 anos de puro esforço divino contínuo. Durante mais de um século, todos os dias em que o sol nasceu e o orvalho regou a terra de forma gentil, foi porque Deus escolheu ativamente, naquele dia específico, manter as comportas do caos fechadas. A paciência divina que vemos aqui é hércula, monumental. Não é fraqueza de Deus. Não é hesitação em punir. É uma proteção ativa. Ele estava a garantir tempo, espaço e oportunidade real para o arrependimento. E quando as fontes do grande abismo finalmente irromperam, foi porque o tempo dessa contenção extraordinária simplesmente tinha expirado. A graça não encontrou resposta na humanidade. A porta fechou-se não por falta de misericórdia de Deus, mas porque a misericórdia esgotou o seu propósito com aquela geração. Uau! Isso obriga qualquer pessoa a ler a narrativa do dilúvio com um profundo temor e reverência. Não foi um capricho irritado, foi o fim doloroso de uma muito longa tolerância. Mas, à medida que avançamos na história, sabemos que os 40 dias de chuva não são o ponto final da cronologia da Terra. Felizmente não. Porque ao dissecar cuidadosamente todo o processo do dilúvio e as suas fases literárias, nós percebemos que o colapso estrutural, por mais absoluto e total que fosse, tinha uma intenção claramente purificadora. A velha arquitetura precisou de ser derrubada para dar lugar a algo novo. O que acontece depois do versículo 12 e depois daquele silêncio ensurdecedor das águas cobrirem tudo? O que acontece a seguir é a beleza suprema da teologia da redenção. Depois do dilúvio, a narrativa bíblica engrena num processo de reconstrução e espelha quase palavra por palavra o primeiro capítulo de Gênesis. Isso é lindo de se ver no texto. Quando entramos no capítulo 8, vemos as águas a recuar e o texto diz que Deus fez passar um vento sobre a terra. Esse vento, a palavra hebraica é ruach. É exatamente a mesma palavra usada para o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas no caos primordial de Gênesis 1. Vemos novamente a terra seca a emergir das profundezas das águas. A vida a ser chamada para repovoar o planeta e frutificar.
É um novo começo em toda a linha. É mesmo a fundação material, sim, mas agora lavada de todo o peso da corrupção que a sufocava antes. A destruição da ordem corrompida foi, afinal, o pré-requisito necessário e extremamente doloroso para que nova criação pudesse respirar. Sem dúvida alguma. E o que isso nos prova é que, em todo o plano divino, o juízo nunca é a palavra final de Deus. O juízo serve apenas para limpar o palco, por assim dizer. Exato. Limpa o palco para que a restauração, a vida e a graça possam ter espaço para florescer novamente. Desta vez, através da linhagem preservada de Noé. Bem, puxar todos estes fios condutores dá-nos uma visão monumental de um texto que muitos de nós julgávamos conhecer de gingeira desde os tempos em que ouvíamos as histórias na escola bíblica. Sim, passamos da imagem de uma barquinha com animais para uma teologia cósmica profunda. E o valor prático de tudo o que analisamos na nossa documentação de hoje vai muito além da teologia meramente académica. Ao resumirmos o nosso percurso, eu diria que há 3 pilares fundamentais que se destacam. Vamos a eles. Primeiro, a percepção esmagadora de que as leis inquebráveis da natureza, aquilo a que nós pomposamente chamamos ciência empírica, operam sempre e só com a permissão do seu Criador. E estão totalmente sujeitas à sua autoridade. Segundo pilar. A precisão matemática de Deus. Ele intervém no ano exato, no dia exato, após o encerramento da época das colheitas, mostrando que a história humana não caminha à deriva, está milimetricamente mapeada. E o terceiro? E o terceiro, que eu acho honestamente o mais transformador, a compreensão de que a paciência de Deus é um ato muscular de misericórdia. Ele não está lá em cima inerte, ele está ativamente a segurar os pilares que nos mantêm vivos. E baseando-nos precisamente nessas conclusões, penso que há uma provocação teológica muito profunda que deve acompanhar todos que fazem este estudo conosco hoje. Lança lá esse desafio final para quem nos ouve. Ao olharmos para as janelas do céu e para as fontes do abismo, sob o rigoroso controle divino, temos de aplicar esta teologia da contenção à nossa própria realidade contemporânea. Aos nossos dias, A reflexão final que o texto nos exige é esta. Ao olharmos para o nosso mundo com todas as suas enormes fragilidades, os desequilíbrios morais e sociais, ou até mesmo ao olharmos para a intimidade das nossas próprias vidas, que áreas, estruturas e situações estarão neste exato momento a ser sustentadas única e exclusivamente pela misericórdia ativa de Deus? Quantos desastres lógicos, colapsos e consequências naturais das nossas próprias ações estão represados por uma enorme barragem invisível de graça, pura e simplesmente porque ele ainda contém as águas? uau! É uma pergunta que desarma qualquer ilusão de autossuficiência que possamos ter. Aquilo a que nós chamamos a nossa normalidade segura, o nosso dia-a-dia rotineiro, pode muito bem ser apenas a fronteira onde a graça invisível mantém as comportas fechadas. Muda a forma como acordamos todos os dias. Obriga-nos a viver com um tremendo sentido de gratidão por uma estrutura que muitas vezes nós nem sequer conseguimos ver. Bem, fica este desafio e esta profunda reflexão para acompanharem os vossos dias. Muito obrigado a todos os que nos ouviram e participaram nesta nossa análise de hoje. Continuem a explorar as Escrituras de forma intensa. Não deem nada por garantido, porque, como vimos ao abrir este texto brilhante, nenhuma data, nenhum fenómeno natural e nenhuma pausa de Deus está lá por acaso. Até a nossa próxima exploração profunda.